Bem, como é que estamos, pessoal? Hoje vai ser provavelmente um dos vídeos com uma pergunta que eu deve ser das que mais recebo, sem dúvida nenhuma, que é como é que funcionam os impostos em cripto. Antes de começar sequer a falar, dizer que eu não sou contabilista de todo, contabilidade não é comigo, aliás eu reprovei basicamente todas as contabilidades que eu tive na faculdade, se vocês tiverem curiosidade, que é um facto interessante. No entanto, eu vou estar aqui a ver um documento que foi sim feito por um contabilista certificado, que é o Rafa, ele trabalha connosco. Se vocês quiserem um contabilista, acho que vou pôr o link aqui em baixo também, podem ir lá para marcar uma consulta com ele ou o que seja, ok? E por isso vamos ver aqui ao longo deste vídeo o documento que ele fez, eu vou-vos trazer aqui comigo. Basicamente, como é que funcionam então os impostos em criptomoedas? Criptomoedas em Portugal consideram-se basicamente representação digital de valor ou direitos que possa ser armazenada ou transferida eletronicamente através da tecnologia de registro distribuído como a blockchain. NFTs estão excluídos disto porque são únicos e não são substituíveis por outros tokens equivalentes, portanto as mais-valias obtidas como NFTs não estão sujeitas à tributação prevista para criptoativos, ok? Importante. Depois, a taxa das mais-valias é tributada a 28%, a menos que existe aqui uma exceção, que é a exceção dos 365 dias, que nós já vamos falar sobre, ok? Aqui a categoria que vocês têm de terem atenção, a categoria G, que é a mais comum, refere-se às mais ou menos valias que temos quando efetuamos uma compra e uma venda de criptomoedas para fiat. É importante que vocês percebam uma coisa, que é, segundo quanto eu sei, a tributação é feita quando vocês transformam uma cripto em numerário, não quando vocês transformam uma cripto em outra cripto. E só para ter 100% de certeza, eu vim aqui ao ChatGPT, ok? E o ChatGPT esclarece aqui o assunto que é: quando vocês transformam BTC ou Ethereum, qualquer criptomoeda, em USDT, vocês tecnicamente não estão a fazer um evento tributável, porque o USDT ainda é uma cripto, não é uma moeda fiduciária, está aqui dito. Não pagam imposto, a lei diz claramente que a tributação só acontece quando há conversão para moeda fiduciária. Portanto, se trocas BTC por USDT ou outra cripto, não é considerado um evento tributável. Qual é que é, na realidade, depois o problema? O problema é: muita gente acha que se transformar, por exemplo, em USDT e segurar o USDT 365 dias, que está isento de imposto. No entanto, eu não tenho 100% de certeza, vou ter de deixar com um contabilista que se calhar esteja a ver isto para esclarecer nos comentários, mas eu acredito que não. Porquê? Porque, infelizmente, o USDT e outras stablecoins não entram na isenção dos 365 dias em Portugal, o que significa que quando vocês transformam o USDT, tecnicamente não pagam as mais-valias, mas quando vocês depois eventualmente transformarem o USDT em euro ou dólar, ou que seja qualquer moeda fiduciária, vocês estão sujeitos na mesma aos 28% sobre as mais-valias. E eu acredito que isto é assim que funciona. No entanto, a exceção que é importante que vocês entendam é que se vocês conseguirem segurar uma cripto, ok, durante mais de 365 dias, então aí sim vocês estão isentos de imposto. É uma das coisas melhores que existe aqui em Portugal em relação à cripto, que é uma cripto a mais de 365 dias, estão isentos de pagar imposto, felizmente. É uma, sem dúvida, uma mais-valia que temos aqui em Portugal. Então, de forma resumida, é basicamente isto. Se mantivermos criptomoedas por um período superior a um ano, não temos de pagar nenhum imposto, ok? Devendo na mesma declarar as mais ou menos valias. Mesmo que não tenham de pagar imposto por causa da exceção, têm de declarar. Se decidirem vender as criptomoedas num período inferior a um ano, pagam então os 28% de imposto, ok? E caso seja uma corretora exchange estrangeira, então tem outro anexo qualquer, vocês podem ler o que está para aqui, se tiverem interesse. Caso sejam valores mobiliários, não existe a regra dos 365 dias, ok? E depois deixa a nota que, no caso de encontrares no último escalão do IRS, é obrigatório englobar as mais-valias de criptomoedas, acabando por pagar 48% de imposto. Há que amar a Portugal, não é mesmo? Por isso está aqui isto, para quem estiver nesta situação em específico. Depois as perguntas que ele mais recebe é se devem também declarar as menos-valias, e ele diz obviamente que sim, porque depois podem compensar futuras mais-valias com esses prejuízos no prazo máximo de até 5 anos. Outra questão que ele recebe também bastante é se devem declarar mesmo que não tenham de pagar imposto, e ele, já falamos sobre isto, acha que sim, porque é forma de justificar de onde vêm rendimentos à autoridade tributária para depois não sofrerem fiscalizações, ok? Depois, importante também notarem que o cálculo que é feito em contabilidade para isto é o FIFO, ou seja, First In, First Out, o que significa que os primeiros ativos a serem comprados são os primeiros a serem vendidos, importante para a regra dos 365 dias. Depois existe também tributação específica em relação à mineração, quem quiser ler está aqui, ok? Podem parar o vídeo e ler.
E depois aqui uma coisa interessante também, que é relativa a staking, lending, yield farming e validação de blocos, em que neste caso vocês são considerados, isto aqui é considerado rendimentos passivos de capitais, sendo aplicada a taxa de 28% sobre o valor recebido, ok? E depois têm então aqui o resumo geral feito pelo Rafa para quem quer perceber de forma geral como é que isto funciona. De qualquer forma, como eu disse, devem sem dúvida falar com o contabilista para confirmar tudo o que está feito aqui e também devem falar com ele para vos fazer provavelmente isto, que é mais fácil. Eu vou deixar aqui em baixo o link para o Rafa, quem tiver interesse, pode ir lá e ver isto, fica esclarecido em relação a qualquer coisa que tenha acontecido na sua situação específica. E portanto, por hoje da minha parte foi isto. Não sou contabilista, mas consegui trazer-vos aqui o que vocês precisam de saber na minha opinião. E portanto, amanhã vejo-vos e abraço!